Emmanuel. Paulo e Estevão. Primeira parte, capítulo 6. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enche-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A Assembleia congraça o que Jerusalém tem de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não têm acesso, embora se trate de um ato público. O Sinédrio exibe suas personalidades mais eminentes. Lá estão os representantes de todas as sinagogas. Saulo, percebendo a acuidade intelectual de Estevão, quer fornecer-lhe um confronto do cenário em que domina o seu talento com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Examinada a situação, Estevão rogara aos apóstolos galileus que não o acompanhassem, pois, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Assim ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele ser-lhe-ia suave e doce. E sua argumentação vence o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem qualquer amparo de qualquer amigo, comparece ao Sinédrio, tomado de forte impressão, ao de observar a grandeza e suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiam os infelizes de toda espécie, deslumbra-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas, que se espalham em grande número por toda a parte. No Sinédrio, a autoridade romana comparece. O recinto regurgita de pessoas de destaque social. E Estevão senta-se no lugar previamente designado. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anuncia a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboça um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, manda que o humilde pregador do caminho se aproxime do centro da sala suntuosa, para onde se dirige Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho carregado. Saulo, com voz clara e vibrante, lê a peça acusatória
em que Neemias figura como principal testemunha e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interroga Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois porventura de família israelita? O interrogado, face pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas responde firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Isacar. O doutor da lei surpreende-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia, e continua: como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faço mister esclarecer que esta condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros classos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência, mas evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantiveste em singular reserva de opinião. Apesar dos meus apelos reiterados, vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entra a interrogar: por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação do caminho com a minha presença? Estevão, como que é inspirado por uma força divina, replica em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o domina: o Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza de sua glória. Em face da lição sutil que lhe é lançada em rosto, Saulo de Tarso morde os lábios entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal, para não cair em situação semelhante, prossegue: Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar, em que sentido? Retruca o interpelado com desassombro. Blasfemo, quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador, quando achingalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso?
aprovai essas acusações? Estevão esclarece sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador, prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, diz Saulo sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, há um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados gritam injúrias. Saulo, porém, lhes faz um sinal imperioso, e o silêncio volta a possibilitar o interrogatório. E dando a voz um timbre de severidade, prossegue. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirareis da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignominia? Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Torna Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompe em apupos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleram a ideia de confraternização com os povos que consideram bárbaros e gentios. Depois de longa pausa, o futuro rabino continua. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza, diz o acusado resoluto. Às ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo morde os lábios
raivosamente e acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prossegue com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras, aguardo vossa confirmação. O interpelado dessa vez endereça-lhe significativo olhar e murmura: Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo volta a dizer: O tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, acentua sem disfarçar a ira que o domina. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interroga o pregador do caminho com galhardia. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Objeta Saulo com ironia. A suposta humildade não vos esculpa. Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado responde inspiradamente: E contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? As ondas revoltas do mar, para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da divina providência? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Diante da resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos, o doutor de Tarso rilha os dentes e percebe, num rápido relancear dos olhos, que Estevão contava ali com simpatizantes e admiradores. Desconcertado, busca recuperar a calma. Vencido pela primeira vez em seus argumentos, o orgulhoso doutor da lei dirige-se ao sumo sacerdote e diz que o acusado acabara, por suas palavras, de confessar a veracidade do que era acusado
e que, como israelita, tinham direito a uma última defesa. O juiz aceita a proposta e Estevão levanta-se para se defender, lembrando-se instintivamente da promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, compelindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo, mas que nunca sente a convicção de que o mestre o iria auxiliar na exposição da doutrina de amor. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começa a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias no cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhe o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas do seu roteiro. À frente dos seus martírios dignificantes andaram os santos varões de Israel. Como gloriosa coroa do seu triunfo, alimentou-os a palavra do Eterno através de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. A assembleia ouve grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisa mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorrompem em protestos, gritando alucinadamente: Anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Estevão recebe com serenidade a tormenta objurgatória. Com firmeza questiona o porquê de o apuparem daquela forma e se diz convocado a um trabalho novo com o Cristo Jesus e que não se importava com o ridículo e zombaria da parte deles, pois este mesmo Jesus que defendia havia experimentado tudo aquilo em grau superlativo. E novas saraivadas e apóstrofes cortam-lhe a palavra. Este não esmorece e volta a falar do amor de Deus e diz: muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos?
não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vistas aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultar-de se não tendes sido os meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais, desde criança. Atualmente dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falai de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios, quando o coração da criatura permanece dele distante? A Assembleia está imóvel ante o sopro daquela inspiração. Estaria em Estevão ressurgido um dos primeiros profetas? Porém, de repente, os fariseus quebram a misteriosa força que os imudece, rompendo em novos impropérios. Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. Nesse comenos, Saulo levanta-se rubro de cólera. Não consegue disfarçar a fúria do temperamento impulsivo, a desbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminha presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalma, embora continue o rumor dos comentários abafados. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência e mais que os fariseus pediam sua morte, Estevão fixa os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila: Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Não pôde mais prosseguir. Saulo lhe grita um basta e cai-lhe de punhos cerrados no rosto, sem que Estevão tente a menor reação.
Estevão roga a Jesus forças para não trair o testemunho. Saulo esmurra-o sem compaixão. Sem recursos de ordem moral ante a lógica do Evangelho, recorre à força física satisfazendo a índole voluntariosa. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, não pode fugir à dor da dignidade ferida. Procura, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o Mestre predicara como lição suprema. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marca o caráter, vê-se que ele verte copiosas lágrimas. Quando lhe observa o pranto misturado com sangue, a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso contém-se, saciado na sua imensa cólera. Não pode compreender a passividade com que o agredido recebe os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. A serenidade de Estevão perturba-o ainda mais. Sem dúvida está diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, adverte altaneiro: Não reages, covarde. Tu escolhe também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, responde com firmeza: A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não pode ocultar o despeito e a fúria que lhe transparecem nos olhos clamejantes. E agora, voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contam por maioria, dirige-se ao sumo sacerdote e impetra uma sentença cruel. Analisando a peça condenatória e considerando os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo, seja o réu lapidado. Frenéticos aplausos secundam-lhe a palavra inflexível. A autoridade superior recebe o alvitre e procura submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Gamaliel, então, após palestrar em voz baixa, com os colegas de elevada investidura, levanta-se e pondera nobremente que, tendo voto naquele tribunal, propõe que se estude mais ponderadamente a sentença, retendo o acusado no calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Saulo percebe no ponto de vista do antigo mestre o seu reconhecido pendor à tolerância. Saulo aceita e ordena que seja Estevão recolhido ao cárcere imediatamente e propõe investidas mais amplas sobre as supostas atividades piedosas dos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criadas contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa em substância desordem e confusão em suas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta é plenamente aprovada.
Ali mesmo, Saulo de Tarso é autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências em torno das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel, dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho. Considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. O moço tarsense, em frente de Estevão prisioneiro, recebe a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerra-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercam-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa da hegemonia de Moisés. Estevão, não obstante a fadiga, tem confortada consciência. Com sincera alegria interior, verifica que, mais uma vez, Deus lhe concede a oportunidade de testemunhar sua fé. E Emmanuel termina este capítulo narrando: em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parece caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus, que se retiram sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere, com pesadas algemas. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.